O que você ouviu sobre o arrebatamento da igreja? O arrebatamento da igreja é bíblico ou é somente um invencionismo? Porque há alguns questionamentos e alguns questionadores teólogos dizendo que o arrebatamento da igreja não existe. Mas o Espírito Santo moveu o apóstolo Paulo para escrever sobre o arrebatamento em 3 de suas epístolas. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e 1 Coríntios. O arrebatamento é uma doutrina bíblica inegável. É uma doutrina inegável. O arrebatamento é bíblico e ele existe. Há algumas versões que dizem, por causa da tradução da Vulgata Latina, da tradução de Jerônimo, e alguns questionam que a palavra arrebatamento até então ninguém tinha se ouvido falar até a tradução de Jerônimo. É claro, em 382 a 405 depois de Cristo, que Jerônimo traduziu da palavra grega, do grego para o latim, que era a língua comum da época, e ele traduz do grego para o latim. Jerônimo leva 20 anos para traduzir para fazer essa tradução. Isso é, dentro de uma caverna perto de Belém, Jerônimo gastou 20 anos da sua vida traduzindo do grego para o latim. E essa é chamada a Vulgata Latina. E quando Jerônimo chegou em 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, versículo 17, que ele traduziu a palavra grega, que é a palavra grega arpadezo, ele traduz a palavra grega arpadezo, e ele traduz para o latim para raptum, arpadezo para raptum, aí é onde aparece a palavra arrebatamento na Bíblia, na Vulgata Latina, da versão de Jerônimo. E a nossa versão King James, ela é usada muitas vezes, porque a palavra arpadezo em grego e a palavra rapton em latim, ambas são os mesmos significados e ambas são iguais, que significa arrebatar, tomar, arrebatamento, levar para si. E um significado mais lindo da palavra arpadezo, da palavra grega raptum e da palavra arrebatamento, do seu significado mais lindo, significa alguém que irá tirar repentinamente, irá pegar, arrebatar, levar à força. E significa arrebatar alguém de um perigo em um último instante. Alguns dizem que o arrebatamento é após a grande tribulação, mas não é. O arrebatamento é bíblico, é uma doutrina inegável, e arrebatamento irá acontecer na igreja, sim. Agora, nós usamos sempre a palavra arrebatamento porque ela é bíblica e só no Novo Testamento ela aparece mais de 14 vezes. Jesus usou ela nos evangelhos, ela foi usada também no livro do Apocalipse. A palavra arrebatamento em seus significados diferentes, alguns significados. Isso sempre acontece, deixa eu explicar algo para vocês que acontece, porque como a tradução de Jerônimo foi a primeira tradução da versão original grega, a Vulgata Latina ela foi a primeira tradução da tradução original grega, porque o Novo Testamento todo foi escrito em grego. Então, o texto original do Novo Testamento é o grego. A segunda tradução é a latina da Vulgata de Jerônimo. E Jerônimo traduziu, toda a tradução de Jerônimo do latim foi a base por quase 1000 anos, do final do século IV, da parte da Idade Média até o presente, o uso, é usado a tradução de Jerônimo, que é a palavra raptum, para descrever o arrebatamento da igreja, sobre o qual Paulo escreveu vivificamente. Ele escreveu vivificamente a palavra arrebatamento em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 17, ele usa seremos arrebatados, tomados, raptados. E esse arrebatamento não acontecerá após a grande tribulação. Esse é um acontecimento que será antes da grande tribulação. Ah, pastor, mas aqueles que são pós-tribulacionistas, eles dizem que usa o texto do Apocalipse, dizem que os mártires que vieram da grande tribulação, eles estão errados? Não, eles estão corretos, porque na verdade, às vezes acredito que algumas discussões sobre arrebatamento e grande tribulação são discussões tolas. Na verdade, eu nem entro em discussões com pessoas se elas acreditam nisso, que elas passem a grande tribulação, porque verdadeiramente há uma igreja
que ficará na grande tribulação. Ah, pastor, então Deus tem duas igrejas? Não. Cristo tem uma igreja só. Ele só tem uma igreja. Porque, diferente das doutrinas ensinadas alguns anos atrás pelos nossos pastores, que diz passagem que eram leigos no assunto, diziam que não existia salvação na grande tribulação e que ninguém se salvaria. Ou seja, na grande tribulação, depois do arrebatamento, mais ninguém tinha chance de ser salvo. Eu não sei quem deu o céu e a salvação para eles. Em que Bíblia eles leram isso? Porque haverá salvação na grande tribulação, sim. Alguns serão salvos e serão mártires na grande tribulação. Na grande tribulação, Jesus ainda vai salvar pessoas. Na grande tribulação, as duas testemunhas estarão aqui, e alguns até diziam, o Espírito Santo também será tirado da terra. É uma mentira. O Espírito Santo não será tirado da terra, até porque ele é onipresente. O Espírito Santo estará em operação nas duas testemunhas. O Espírito Santo estará em operação agora. O Espírito Santo não estará da forma que está na igreja hoje. Isso é diferente. Há um operar diferente do Espírito Santo. Agora, deixa eu explicar algo para você. É que o arrebatamento é uma doutrina inegável. Não dá para discutir, porque o arrebatamento é inegável. Haverá arrebatamento, sim. O arrebatamento é bíblico, sim. Ora, se pegarmos o arrebatamento e se falarmos o arrebatamento da igreja, tirando de toda tradução, na tradução da palavra grega arpadeso, da palavra raptomos, ela aparece em vários textos da Bíblia. Eu poderia citar 14 versículos aqui falando desta palavra, não arrebatamento específico, mas ela aparece de uma forma cristalina só em 1 Tessalonicenses 4:17. Mas ela aparece de outras formas, porque a palavra arpadeso em grego e raptum em latim significa alguém tomar à força, significa trazer, arrancar. Arrancar também é arrebatamento, tomar à força é arrebatamento. Se você ler Mateus capítulo 11, versículo 12, quando Jesus diz, desde os dias de João Batista, e agora o reino dos céus sofrerá violência e será tomado à força. Aqui aparece a palavra arrebatamento, aqui é uma das palavras arpadeso, que também em Mateus 11, 12, é a mesma palavra, na tradução, é a mesma palavra arpadeso para arrebatamento. Vamos lá. Nesse versículo é usado tomar a força. No versículo de Mateus 11, 12, não é usada a palavra arrebatamento, mas é usada a palavra tomar a força. Esse tomar a força também é da tradução da palavra arpadeso em grego, que quer dizer arrebatar, tomar a força, arrebatar, tomar a força. Então aparece em Mateus. Vamos lá. Então vamos ver outros textos. Outros textos. A segunda vez, Mateus capítulo 12, versículo de número 29. Está escrito assim: ou então, como pode alguém entrar na casa de um homem forte, despojar os seus bens, e mesmo primeiro o homem, então ele despojar a sua casa. Aqui ele diz um homem forte, que isso aqui é falando do diabo, despojar, arrancar. Isso aqui é a mesma palavra que Jerônimo traduziu para raptum. O que está escrito em Mateus 12, versículo 29, é a mesma palavra raptum em latim, que Jerônimo traduziu do original grego. Então aparece a palavra arrebatamento aqui de novo, não da forma arrebatamento cristalino, como em 1 Tessalonicenses 4:17. Porém, mas aparece ela aqui, na tradução da Vulgata Latina. Então, ela apareceu de novo. Quando nós lemos também Mateus 13:19, que diz assim, quando alguém ouve a palavra do reino e não entende, então vem o maligno, arrebata. A palavra que o inimigo arrebata, que Jesus falando que o inimigo arrebata aqui, na verdade é uma das palavras que, na palavra arrebata, é a palavra grega arpadezo. Quando vem o inimigo e arrebata, é a palavra de novo. Opa! Então aparece a palavra arrebatamento de novo, da mesma tradução. Aparece a palavra arrebata em Mateus 13:19, que é a palavra arpadezo, da tradução grega, que quer dizer arrebatar. Então, a palavra arrebatamento é bíblica, existe na Bíblia e está na Bíblia e é inegável. Não dá para negar
Quem entende um pouquinho de tradução e quem viu um pouquinho sabe que é inegável. Então, vamos lá, quarto exemplo. Eu vou citar poucos exemplos, mas são 14 exemplos. Eu vou citar o quarto exemplo. João, capítulo 6, versículo 15. Está escrito assim: quando Jesus, portanto, percebeu que eles viram e o levariam à força para fazê-lo rei, retirou-se novamente para o monte sozinho. A frase levar à força é a tradução da palavra grega arpadezo, e aqui descreve um momento em que Jesus percebeu que a multidão queria raptá-lo, arrebatá-lo, levá-lo. Então, eu estou usando quarto exemplo, mas tem João capítulo 10, versículo 12, João capítulo 10, versículo 10, João capítulo 10, versículo 28, João capítulo 10, versículo 29, aparece essa palavra muito no Novo Testamento e também no livro do Apocalipse, ela aparece várias vezes, que é a mesma tradução para arpadezo, grego, e raptum, em latim, que significa arrebatar, tomar para si, levar. E essa palavra forma-se uma frase dizendo, uma frase de alguém que irá arrebatar e levar e tirar da hora do perigo. Então, essa palavra aparece várias vezes. Aqui falando indiretamente de si mesmo. Paulo falando indiretamente de si mesmo em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 2, Paulo também usa a mesma palavra. Ó. Conheço o homem, ao terceiro céu, não foi ao céu, e foi arrebatado, e ele usa assim, foi ao terceiro céu e foi arrebatado. Paulo diz assim, ó, e foi arrebatado, ele usa a palavra de novo, aqui, Paulo dando testemunho do que aconteceu antes na sua vida, quando ele foi levado até o terceiro céu. Ele disse foi arrebatado, que é uma tradução grega da palavra arpadezo, neste caso, descreve um transporte, algo sobrenatural, que levou Paulo até um terceiro céu. Então, essa história que não existe arrebatamento, eu digo para você, heresia detectada, é heresia. A palavra arrebatamento está na nossa Bíblia. Haverá o arrebatamento da igreja? Sim, e o arrebatamento é 100% bíblico. Não, pastor, vamos todos passar a grande tribulação. Não vamos todos passar a grande tribulação. Haverá uns que vão passar a grande tribulação, é verdade, mas a igreja não. A igreja que está, a igreja exemplo, modelo Filadélfia, como está escrito em Apocalipse 3, versículo 10, eu livrarei da hora, não é na hora, irmãos. A língua grega é fenomenal, porque lá está escrito, eu livrarei da hora, não é na hora. Porque se fosse na hora, dizia que nós iríamos passar a grande tribulação ou seríamos arrebatados no meio da grande tribulação. Mas Jesus disse, Jesus promete na Filadélfia, a igreja que guarda a palavra, eu livrarei da hora. Livrarei da hora, quer dizer que é antes. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo número 10, diz, e o Senhor o livrará e tirará os seus filhos da grande tribulação, do fim e da grande perturbação que há de vir sobre todo o mundo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, ou 2 Tessalonicenses 1 e 10, mais que a 1 Tessalonicenses 1 e 10, que o Senhor prometeu tirar o povo antes da grande tribulação. Então, haverá os acontecimentos, isso é a palavra arrebatamento. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus. Aguardo você mais uma vez nos nossos próximos vídeos, falando sobre esse assunto e outros assuntos da Bíblia, desmistificando e quebrando todas as heresias. Deus te abençoe em nome de Jesus.